damos início, nesse momento, ao Café com Mediação, capítulo Rio Grande do Sul, com o tema Consensualidade e o Sistema Multiportas. Este evento é promovido pela Escola Regional da Advocacia Geral da União da 4ª Região, em parceria com o grupo Café com Mediação, e o apoio da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, da Escola Superior de Advocacia Pública, Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul e da Escola Superior de Direito Municipal. O evento tem por público-alvo membros e servidores de administração pública, advogados privados e demais interessados, com horas certificadas pelos participantes. Está sendo transmitido online pela TV Escola para todas as unidades da Advocacia Geral da União. Compõem a mesa de abertura desse evento as seguintes autoridades: Dr. Juarez Freitas, advogado e professor universitário. Dr. Alexandre Zambuja Cassep, Procurador Regional Federal da 4ª Região. Doutora Márcia Ugueri Marasquim, advogada da União e diretora da Escola da Advocacia Geral da União da 4ª Região. Doutora Ana Carolina Squadri, Procuradora Federal, coordenadora do Café com Mediação no Rio Grande do Sul. Transmitimos a palavra ao anfitrião do evento, Dr. Alexandre Zambuja Cassep, Procurador Regional Federal da 4ª Região, para a sua saudação. Sou Alexandre Cassep, assumi aqui a PRF 4 desde agosto de 2018 e desde então, juntamente com minha equipe, a composição do gabinete, Dr. Cristiano Silvestrin, doutora Catiane Milani, Dr. Rafael Oliveira, que inclusive vai participar de um dos painéis, estabelecemos como um dos pilares da nossa gestão a capacitação, a promoção de capacitação dos membros da PRF 4. E desde então, em parceria com a escola da GU, através da doutora Márcia e sua ótima equipe de apoio, temos realizado uma série de eventos. Em pouco mais de 7 meses, realizamos em torno de 20 eventos. E hoje nos é muito grato receber todas as autoridades e pessoas aqui presentes para tratar de um tema tão relevante como a solução consensual de conflitos. Especialmente depois da edição do novo Código de Processo Civil, da Lei de Mediação, inclusive das alterações da Lei de Arbitragem. Então, nos satisfaz muito a honra de receber todos vocês e a Escola da GU proporcionar a realização do evento aqui dentro desse prédio. Importante registrar que aqui na PRF 4, só aqui nesse prédio, nós temos mais de 100 advogados públicos federais, de maneira que um evento como esse pode estimular muito que essas práticas modernas e estimuladas pelo legislador possam ser utilizadas no cotidiano profissional diário dos nossos colegas. Então, agradeço aqui a presença de todos, dizer que é uma satisfação para a PRF 4 recebê-los aqui, dizer que todos são sempre muito bem-vindos nos eventos aqui na PRF 4 e, então, agradecer pela participação e desejar um bom evento para todos vocês. Muito obrigado. Um abraço. Ana Carolina Squadri, Procuradora Federal, mestre em Direito Processual pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e membro da Comissão de Mediação da OAB do Rio de Janeiro. Transmitimos a palavra à doutora Ana Carolina Squadri para a condução dos trabalhos. Em nome da AGU, do Café do Mediação, eu dou início ao primeiro Café com Mediação, capítulo Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Eu gostaria de explicar um pouquinho sobre o que é o Café com Mediação. É um grupo de pessoas com o objetivo de difundir a cultura da mediação, a de fomentar as formas, assim, os métodos consensuais de conflito, né? Fazemos encontros em São Paulo, no Paraná, no Rio de Janeiro, também vai ter em maio. Então, é o objetivo do grupo. O grupo não é associado a nenhuma instituição e somente com esse objetivo de fomentar a cultura. Bom, hoje o tema que vamos tratar aqui no Café com Mediação
ele vai abordar múltiplas formas de solução consensual do conflito. Não só a mediação, mas também podemos tratar de outras formas consensuais. Antes de passar a palavra ao professor Juarez, eu vou ler o seu currículo e depois eu passo a palavra. O professor Juarez é professor titular do mestrado e doutorado em Direito da PUC do Rio Grande do Sul, professor associado de Direito Administrativo da URGS, presidente do Instituto Brasileiro de Altos Estudos de Direito Público, pós-doutorado na Universidade Estatal de Milão, autor de várias obras, entre as quais Sustentabilidade, Direito ao Futuro, medalha Ponte de Miranda da Academia Brasileira de Letras Jurídicas por esse trabalho, entre outras distinções. Então eu passo a palavra ao professor Juarez para dar início ao primeiro Café com Mediação. Estimadíssima doutora Ana Carolina, primeiro coordenadora deste evento, em primeiríssimo plano, eu gostaria de cumprimentá-la pelo êxito, já é este evento, agora mesmo um pré-congresso. Isso aqui não é café, é congresso, né? Um mini congresso. Parabéns, tivemos agora conversas excelentes, já combinamos projetos, estudos complementares, avanços sobre a conveniência, sobre temas interinstitucionais de resolução de conflitos pela via consensual, graças a essa sua excepcional e muito proveitosa e fecunda mesmo iniciativa. Parabéns. Continue nesses capítulos todos do Brasil. Nosso procurador Alexandre, que é o nosso anfitrião, muitíssimo honrado de estar com o senhor. E eu vou fazer uma observação muito especial. Muito feliz de estar aqui ao lado da doutora Márcia Ugeri Maraschini. E queria aproveitar esse ensejo. Como eu tenho que sair muito rapidamente para o aeroporto, vou fazer um elogio muito rápido, senão eu ficaria 30 minutos mostrando o que ela fez pela nossa escola, pela AGU, pelas instituições do Estado, por algumas bandeiras que são fundamentais nesse período. Ela agora resolveu alçar voos ainda maiores, né, e vai nos trazer grandes benefícios. Tem a Harvard agora, está cheio de planos. Muitíssimo obrigado. É só isso que eu posso lhe dizer. Não vou fazer nenhuma outra homenagem senão me agradecer pelo seu legado e, sobretudo, antecipadamente, pelo muito que fará pelo direito público brasileiro, pelo avanço, pelas inovações. Parabéns, continue sempre essa figura brilhante e congregadora que sempre foi e sempre será. Dito isso, e já mencionei que teria que sair voando, literalmente, né? Por sorte, esse encontro está sendo gravado, eu teria acesso a esses belos depoimentos aqui na sequência. A programação está excepcional. Eu gostaria de fazer apenas 4 brevíssimas observações. A primeira é que eu penso que nesse tema de mediação, conciliação e negociação, que são 3 técnicas distintas, mas de certo modo filosoficamente complementares, sem prejuízo da arbitragem, eu sou árbitro também, posso dizer que é uma via importante, e sem prejuízo da via jurisdicional, sem nenhum prejuízo da via jurisdicional, mas são temas realmente extraordinariamente importantes para a sociedade pacífica, que é um dos objetivos, dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Então é o 16º. Se nós quisermos construir, precisamos uma sociedade sustentável, necessariamente será uma sociedade capaz de resolver os seus conflitos com o menor custo possível, com a maior profundidade possível. Certamente as vias tradicionais serão insuficientes. Então nós temos que inventar novos caminhos. E esta invenção está, comparando com outros países, relativamente atrasada. Mas há uma vantagem de estar atrasado. Olha o paradoxo. Nós não precisamos cometer os erros que os outros já cometeram, nessa matéria e em qualquer outra, né? Na tecnologia, por exemplo, a China pulou o cartão de crédito e foi direto para o QR Code. Então, nós não precisamos cometer os erros. Mas, ao mesmo tempo, temos que conhecer um pouquinho da história desses métodos alternativos. E eu vou começar só trazendo um recorte. É importante, eu acho que todos nós aqui somos as pessoas certas na hora certa desse movimento no Brasil. Esse é um movimento histórico, nós fizemos
essa parte um pouquinho de história. Né? Graças a esses convites que ela me fez, saiu aquele artigo meu, Direito Administrativo Não Adversarial, que hoje já é comentado pelo Brasil, em teses, dissertações, então já fiz parte um pouco dessa história. Então, eu vou contar muito brevemente uma outra história, de como as coisas acontecem nessa área de emergência de ideias. Em 1975, um professor de Harvard, na época lecionava principalmente Direito de Família, chamado Frank Sander. Ele vai fazer uma licença sabática, que é uma coisa muito boa, diga-se de passagem. Seja uma licença de capacitação, mas é uma coisa muito necessária. E vai para a Suécia. Então, ele nunca tinha tido a menor ideia de resolução alternativa de disputas. Né? E lá, justamente no Direito de Família, ele encontra uma série de experiências que chamaram muita atenção positivamente, e ele escreve, na época, carta, né? Algumas cartas, inclusive, para um colega seu de Harvard, contando mais ou menos o que ele estava observando. E esse colega de Harvard escreve ao presidente da Suprema Corte que gostou do tema e ele é convidado para fazer uma explanação sobre isso no ano seguinte, na célebre Conferência Roscoe Pound, 1976, para Minneapolis. O Roscoe Pound tinha se tornado famosíssimo por outros motivos também, mas em 1906 ele fez uma conferência sobre o tema: motivos, causas da insatisfação popular com relação à administração da justiça. Vocês conhecem essa conferência, é famosa. 70 anos depois eles queriam comemorar e queriam dar alguma resposta para a sociedade em matéria. Bom, e aí este Frank Sander, né, é convidado nessa circunstância e ele diz: poxa, eu não entendo nada disso, vou ter que me preparar. E escreveu durante 3 meses uma peça, né, que hoje é uma peça absolutamente de inflexão doutrinária dos Estados Unidos, 76, suponho que todos vocês conheçam esse texto, em que ele mostra quais são as hipóteses, inclusive uma delas tem toda a ver com o direito público, a hipótese de casos em que há relação continuada, a nossa relação de legislação é desse tipo, é de todo conveniente buscar soluções alternativas para as disputas. Buscar negociação, buscar conciliação, buscar mediação. E ele se torna célebre por essa conferência. Homem certo, dizer, na hora certa, né? O timing estava bom e a ideia aflorou. Além disso, essa historinha, essa narrativazinha que eu faço aqui tem um outro sentido. Você sabe como nasceu a expressão multiportas? Então, ele foi dar uma entrevista logo após a conferência e o jornal colocou várias portas para ilustrar a revista. Aí sim nasceu o sistema multiportas. Quem quiser conhecer um pouco melhor isso, existe um livro chamado Tribunal Multiportas, ele já é antigo, de 2012, da FGV, em que há uma longa entrevista do Frank Sander, uma professora, narrando tudo isso. Por que eu acho essa história tão relevante para nós? Nós estamos, sim, chamados a fazer história. Tá? É só ter os detalhezinhos e os astros ajudarem, se alinharem, nós nos alinharmos e nós podemos fazer história. Esse camarada faleceu agora no ano passado, 90 anos, e fez história. Né? Claro que nos Estados Unidos há uma longa evolução ainda para se fazer nessa matéria. Eu penso que a cultura americana ainda é demasiado adversarial. Né? Então nós podemos e devemos inaugurar aqui uma postura muito mais cooperativa e queimar etapas, não repetirmos alguns erros do processo de negociação. Mas não há como ignorar, por exemplo, a contribuição justamente da escola dele, que é a escola de Harvard. Não há para ignorar o trabalho de Will Urey, Roger Fisher, como chegar ao sim. Só uma frase desse livro que todos vocês conhecem, mas que eu acho linda, assim: nunca ceda às pressões, mas aos princípios. Né? Isso para mim é absolutamente fundamental numa mesa de negociações. Né? E, sobretudo para aqueles mais jovens que participam de mesas de negociação, eu sempre digo: cuidado, vocês com seus impulsivismos podem destruir algo tão lindo que é uma possibilidade no jogo win-win, ganha-ganha, uma solução diferente dos jogos de soma zero, que acabaram sendo, de certa medida, os jogos dominantes da nossa cultura até aqui. Mas a parte mais nobre do ser humano não está nisso. Né? Então esse é o ponto número 1. A construção de soluções cooperativas exige preparo, diziam os
autores da escola de Harvard. Então, há toda uma visão simplificadamente errada de que mesa de negociação é uma coisa simples. Né? É muito mais fácil ir para uma mesa de negociação do que ir para uma solução judicional. Isso é realmente de quem ainda não começou a estudar a sério e a fundo o tema. Negociação, mediação, conciliação, em primeiro lugar, tem uma grande dificuldade, que é a seguinte. É um livrinho precioso do próprio Will Urey, que eu já recomendo, se não ler, tem que ler, Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. Ninguém jamais será um bom negociador se não souber negociar consigo próprio. Então, manejar os próprios trade-offs é a coisa mais importante para alguém. Isso é um ponto importante. Em outras áreas do direito, é possível até que uma pessoa que não melhore a si própria tenha um certo resultado, pelo menos de curto prazo, exitoso. Né? Certo tipo de êxito. Nessa nossa área aqui, não. Então, nós vamos ter que melhorar todos. Quando a gente fala de desenvolver soft skills, é melhorar mesmo como pessoa em todos os sentidos, e aí sim estaremos muito mais habilitados para mesas de negociações. Esse é o primeiro ponto. Cada um de vocês pode ser uma versão mais aperfeiçoada, mais evoluída, mais iluminada, um Frank Sander. Né? Isso eu acho lindo. Todos nós somos chamados a dar essa contribuição. E às vezes é isso, está observando uma coisinha, está no lugar certo, né? Sem ser vaidoso, pode estar no lugar certo, doutora Márcia. Nós fizemos coisas bonitas pelo Brasil nessa área de teoria da negociação proba, tá? Construindo uma coisa brasileira sem prejuízo. É extrema importância conhecer, por exemplo, a escola de Harvard, a escola de Colômbia é muito importante, né? Mas o meu sonho é que o Brasil tenha uma escola brasileira de negociação. Um dos pontos que ele menciona nessa entrevista, o Frank Sander, é que é muito importante também, pode acontecer na esfera judicial, essa solução alternativa, e na esfera extrajudicial. Mas eu acho muito importante que o judiciário brasileiro assuma essa bandeira e valorize os mediadores, valorize em todos os sentidos, até materialmente, o trabalho, que é um trabalho seríssimo, um trabalho importantíssimo, dos mediadores, dos conciliadores e mesmo dos negociadores. Então, isso é uma bandeira bonita daqui para frente, mostrar como é importante que o judiciário assuma essa bandeira como premente. Né? Segundo ponto que eu queria destacar é uma vitória importantíssima, ainda em consolidação, mas já é uma vitória importantíssima, que o nosso Estatuto de Ética da Advocacia determina, faz parte do nosso componente deontológico ético, que antes de qualquer coisa, nós temos de buscar uma solução consensual. O advogado está obrigado eticamente pelo nosso Estatuto a fazer isso. Se ele não fizer isso, alguém dê um toque, um nudge para ele, porque ele está descumprindo o código de ética. Existe um cuidado que foi tomado ali, humano, que é de preservar os honorários. Né? Essa é uma outra discussão que está ali, já está preservada. Mas, antes de qualquer coisa, eticamente, nós temos o dever de procurar a solução consensual. E procurar mesmo, não é só pro forma, certo? É uma questão ética mais profunda. Terceiro ponto, eu penso que no sistema brasileiro, a pouco e pouco, nós temos alguns dispositivos que podem ajudar muito. Um deles é o artigo 40 da Lei de Mediação. Né? A ideia, os advogados públicos já respondem civilmente só nos casos de dolo ou fraude. Eu defendo isso está no CPC, assim como os defensores públicos, assim como os juízes tem uma outra hipótese também no 143, e assim como o MP. Contudo, ali se abre para servidores e empregados públicos que participarem de uma solução consensual, só respondem civil, administrativa e criminalmente por dolo ou fraude. Não respondem na modalidade culposa. Eu penso que esse é um ponto muito interessante de destacar, aprofundar. Eu vejo total constitucionalidade no dispositivo, tá? E é um incentivo poderoso, um estímulo poderoso a vencer este medo que às vezes se torna paralisante de fazer a coisa certa. Terceiro e último lugar, eu estou indo para Brasília para falar sobre, entre outras coisas, para falar sobre o futuro dos contratos públicos na abertura de um congresso lá. Vou falar sobre 10 pontos. O último é sobre smart contracts, mas vou falar muito sobre um item que é resolução de conflitos nos contratos públicos. As carreiras Estado-AGU, né, que já vem fazendo um trabalho importante. Né? As estatísticas são impressionantes. No ano passado, o número de acordos da AGU é impressionante.
Isso é uma coisa boa, mas nós precisamos criar um clima de superação da desavença nos contratos públicos, sem prejuízo de outras medidas, como, por exemplo, a avaliação ex ante de impactos multidimensionais, sociais, econômicos e ambientais, com análise de custos diretos e indiretos na contratação pública, que é um ponto que, aliás, numa comissão de juristas que tive a honra de integrar, nós formulamos um anteprojeto de lei para que toda tomada de decisão administrativa, inclusive a concernente a contratos públicos, necessariamente fosse acompanhada de avaliação ex ante de impactos. Isso é fundamental. Mas a resolução de conflitos nessa matéria é capital. E, atenção, vou dizer lá, vai estar o pessoal do ministro do TCU também presente, eu vou dizer lá, com ação integrada na resolução. As carreiras de Estado vão ter que trabalhar em conjunto na resolução desses conflitos. Nós precisamos aprender também a atuar cooperativamente, integradamente nas carreiras de Estado. Né? Então, esse é um tópico fundamental que nós vamos ter que enfrentar no Brasil. Eu acho que nós estamos fazendo história. Sinceramente, doutor Márcio, eu acho que a senhora está fazendo história, doutor Alexandre, doutor Ana, nós estamos fazendo história, positivamente. Pode parecer pouco, pode parecer que... Se eu for lá dar uma conferência em 76 e nem talvez tivesse tido, ele até chegou a dizer, puxa vida, eu vou ter que parar para... Sempre eu aceito para dar uma palestra para um assunto que eu domino. Pela primeira vez eu tenho que estudar o assunto para dar a palestra. Durou 3 meses, entrou na história. É claro que não entrou na história só por conta daquilo, eu também tem um livro importante chamado Dispute Resolution, que é o primeiro livro importante nessa matéria, se não ler, tem que ler. É extremamente importante essa obra, que não é só dele. Mas eu trouxe esse episódio, essa narrativa tão breve, simbólica, para, e agora encerro, dizer que é muito gostoso esse ambiente. Em todos os congressos a gente sai e tem um estado anímico depois de participar, ou de um café que é quase congresso. Já uma pinta de congresso, um elenco de congresso, né? Essa que é a verdade, dá vontade de ficar um pouco mais aqui do que o café, ficar pelo menos para o almoço e para o jantar. E eu vou ter oportunidade de receber essas gravações, vou ouvir, mas eu já convidaria para que na universidade, seja na PUC, seja na URSS, seja onde vocês quiserem, seja na OAB, nós possamos aí fazer um congresso sobre isso, né? Com essa perspectiva já propositiva, com teses, com essa perspectiva de uma atuação integrada. Vamos fazer isso, doutora Márcia? Então eu vou propor, para encerrar, e essa é a minha maior homenagem, se ela tiver tempo, que ela aceite ser coordenadora científica desse congresso. Vamos fazer isso, doutora Márcia? Então tá bom. Muito obrigado a todos, um ótimo café com mediação e que tenhamos essa noção. Estamos, sim, com toda a responsabilidade, em várias dimensões dessa responsabilidade, fazendo história positiva. Que bom que nós temos essa oportunidade. Muito obrigado a todos.